Arão Josino, a política passada a limpo. Chegou a hora do ponto de vista, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, Arão Josino, muito bom dia. Bom dia, Odair, Aldori, bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. Chegando então as nossas análises da semana, né, Odair? E tem muita análise para fazer. Tem muita análise para fazer. Muito bem, vamos lá. Nós começamos o nosso ponto de vista aqui com a questão das emendas parlamentares em votações importantes. Olha, Odair, a ONG Contas Abertas, eles fizeram um estudo ao longo dessas últimas semanas, né, sobre quanto que o Executivo tem gastado com emendas parlamentares justamente em épocas de votações importantes no Congresso, como o caso da reforma tributária. E veja só, foram 17 bilhões de reais pagos em emendas parlamentares ao longo de 2023. E, curiosamente, a maior parcela desses 17 bilhões foram 8 bilhões pagos justamente na semana da votação da reforma tributária. É o famoso toma lá da cá. O toma lá da cá sempre existiu em Brasília, a gente sabe, né? Esse negócio do Executivo liberar recursos para deputados federais e senadores, isso sempre existiu, mas agora está de uma forma bastante exposta, e as Contas Abertas, essa ONG, né, trazendo a transparência para esse assunto tão delicado. Como que acontece isso, né? Para que os nossos ouvintes entendam de que forma que acontece o toma lá da cá. Os deputados federais e os senadores, eles atendem muitas lideranças municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais. E com essas lideranças, muitos pedidos de recursos para pavimentação de rua, para compra de veículo, para uma construção de praça, de uma escola. Esses deputados vão recebendo esses pedidos das lideranças municipais. Ocorre que o deputado, para liberar recurso, ele depende do Executivo. São as famosas emendas parlamentares. Orçamento secreto. Os orçamentos secretos, exatamente. A partir do momento em que o Executivo libera uma emenda parlamentar, o deputado federal ou o senador indicam para qual município vai este recurso. E aí perceba que o sistema ele se retroalimenta. Por quê? Porque o deputado federal ou o senador, eles precisam da liderança municipal para depois fazerem campanhas, né, para se elegerem novamente, se reelegerem, certo? E o Executivo precisa do Legislativo para aprovar as pautas que são do seu interesse. Por isso, né, o sistema ele se retroalimenta e ele funciona para quem está dentro do sistema. O que o Brasil precisa de uma vez por todas, Odair, é justamente de uma reforma, né, de um novo pacto federativo. Por quê? Porque da forma como está, o município precisa passar com o pires na mão e o deputado ou o senador precisam, né, se vender, talvez seria a palavra ideal, né, para o Executivo, para que eles consigam liberar essas emendas parlamentares, e essas liberações de emendas parlamentares, né, acabam dependendo de votos deles em projetos de interesse do Executivo, como é o caso da reforma tributária. Então veja só, né, 17 bilhões de reais que foram colocados em emendas parlamentares ao longo de 2023, com um número bastante expressivo justamente na semana da votação da reforma tributária. Não só na semana, um dia antes. Não sei se você lembra que a gente ainda comentou aqui também no ponto de vista, né, Odair? Um dia antes da votação da reforma tributária, você teve aí a liberação de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares para que o Executivo conseguisse aí a aprovação daquilo que era do seu interesse. De forma escancarada, realmente, essa liberação dessas verbas, e o que acontece é que o governo federal, o executivo, acaba terceirizando aquilo que seria dele, né, prerrogativa dele. O orçamento é uma prerrogativa do Poder Executivo, mas ele acaba terceirizando, e o deputado aí, os deputados, o Legislativo acaba interferindo numa prerrogativa que seria do Executivo, com essas liberações de recursos. E como você falou, essa máquina se retroalimentando, é esse círculo vicioso que
que nós temos no nosso país. Só que, Arão, qual é a possibilidade de nós termos um novo pacto federativo se a própria reforma tributária já está centralizando os recursos lá em Brasília, que segundo um deputado do PL que esteve aqui, o Jorge Ngueten, falando, disse que não, isso vai ser uma maravilha que vai acontecer aí, e ele é do PL, né? Teoricamente deveria ser oposição a essa situação, mas falando que não, vai ser uma maravilha essa reforma tributária. Eles estão centralizando cada vez mais o recurso, os impostos que nós pagamos lá em Brasília, e isso traz ainda mais poder, né, para o executivo, mas principalmente para o legislativo, justamente por essa relação do toma lá da cá. E é interessante, Odair, isso que você falou, porque de terceirizar, né, terceirizar o orçamento, porque nós percebemos muito isso na prática. Hoje os ministérios não têm mais recursos. Hoje é muito raro você conseguir a liberação, por exemplo, de um recurso para um projeto via ministério. Você depende dos deputados. É muito comum você estar em Brasília, né? Eu vou com uma certa frequência por conta da prefeitura, eu estar em Brasília dialogando com o ministério e o técnico do ministério olhar para mim e dizer assim, olha, prefeito, o recurso existe, o programa está aberto, você pode cadastrar, mas você precisa arranjar um deputado federal para ser o padrinho do recurso. Então isso é muito comum lá em Brasília. Então realmente, hoje a gente já tem praticamente um governo parlamentarista, né? Um governo em que, na verdade, quem toma todas as decisões é o parlamento e o presidente da República fica ali alimentando os parlamentares para conseguir aprovar e para conseguir minimamente governar da forma como ele deseja. E o segundo tema da nossa discussão do dia de hoje, Arão, não podia ser outra, Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Se pensava em despolitizar um pouco o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que tem acontecido, a situação está complicada e piorando cada vez mais. Nós começamos, né, Odair, falando essa semana sobre Flávio Dino, sobre a indicação de Flávio Dino, e eu não poderia deixar de citar novamente hoje aqui no nosso bate-papo, justamente pelo absurdo que é, né? É inaceitável que alguém tão político, alguém tão ideológico, alguém que se apresenta como um comunista de carteirinha, alguém que já teve mandatos, né, seja indicado para uma cadeira no STF, podendo ficar 20 anos, ele pode ficar 20 anos no cargo, né, cargo vitalício. É um verdadeiro absurdo. A gente precisa despolitizar o Supremo, né? O Supremo que toma decisões importantíssimas para o Brasil. Veja só, de 11 ministros do STF, com a indicação do Flávio Dino, se for aprovada pelo Senado, você terá 7 ministros indicados pelos governos PT, seja por Lula, Dilma e Lula novamente. Veja só, de 11, 7 indicados. E agora, um ministro muito político. Não é alguém, né? Porque a gente teve o Zanin agora, recentemente, que foi uma indicação pessoal do Lula também, o advogado pessoal dele, que foi indicado e foi aprovado pelo Senado, inclusive, e acabou assumindo uma das cadeiras do STF. O Zanin é advogado, jurista, um cara que agora, advogado pessoal, mas advogado. Agora, veja, o Flávio Dino, ele é extremamente político. Mas ele é jurista, ele é advogado. Sim, ele é, mas ele é político, né? Ele teve mandato, ele se apresenta como um comunista de carteirinha, ministro da Justiça, e um ministro totalmente envolvido nas polêmicas de 8 de janeiro. Então, realmente parece que o Lula entregou os pontos e está fazendo tudo do jeito dele, não quer mais saber da opinião pública. Ou está fazendo exatamente o contrário, né? Fazendo exatamente para afrontar a opinião pública. Pode ser, né? Tem lógica. Também. E olha, teve um comentário do Lindenberg Farias, que é do PT, foi ontem esse comentário que ele fez sobre o Flávio Dino, que até pode ter gerado algum tipo de desconforto lá no Supremo Tribunal Federal, porque ele disse o seguinte, olha o que o Lindenberg Farias falou ontem. O Dino já chega grande ele não se referia ao tamanho que também mas o Dino já chega grande no Supremo Tribunal Federal, à altura de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes, ou seja, ele criou
ele criou ali no Supremo Tribunal Federal uma casta de ministros, né? E dizendo que ele já chega grande como Alexandre de Moraes e como Gilmar Mendes. Ou seja, o que será que pensa a respeito disso, pensam a respeito disso os outros ministros, criando um certo desconforto ali nessa situação. Então, uma situação realmente complicada essa indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal. O que você acha? Passa no Senado? Vai passar no Senado? Bom, inclusive vamos comparar agora, né, a liberação de emendas parlamentares para os senadores após essa votação. Vamos ficar de olho em relação a isso, porque certamente vai ter muito toma lá da cá para conseguir fazer essa indicação. Então, para que as pessoas entendam, os nossos ouvintes, né? Agora, o Flávio Dino foi indicado para a cadeira. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, faz uma sabatina, uma entrevista com o Flávio Dino. São 27 senadores que fazem parte dessa CCJ. Eles vão sabatinar Flávio Dino. Depois dessa sabatina tem uma votação secreta dentro da CCJ. Se a maioria aprovar o nome dele, aí sim ele vai para o plenário. No plenário, 81 senadores podem votar, né? Se 41 senadores votarem favoráveis à indicação, aí sim Flávio Dino é o novo ministro do STF. Interessante, né, Odair, porque o Lula sempre defendeu muito essa questão da igualdade de gêneros, né, e por aí vai. Está substituindo uma mulher por um homem. Ele está substituindo uma mulher por um homem. Então, dos 11 ministros, nós tínhamos 2 ministras mulheres, né? Então, agora, com a saída da Rosa Weber, com a indicação de Flávio Dino, nós teremos 11 ministros e uma mulher. Então, aquela igualdade de gênero que Lula tanto defende, que inclusive já fez nos seus ministérios, né? Lembra que lá no começo ele indicou mulheres e falou sobre igualdade de gênero, e depois, com o passar do tempo, o Centrão foi tomando conta já de alguns ministérios, como, por exemplo, do Ministério do Esporte, né? E ele já foi trocando mulheres por homens, né? Então, o discurso é bonito, mas a prática está bem diferente. Eu gostaria só de saber se é uma mosquinha para ver o que acontece nessas reuniões que o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal faz nos gabinetes dos senadores, que faz reuniãozinha com cada senador, vai buscar apoio. Isso funciona para todos, né? Tem funcionado para todos, não é o Flávio Dino que tem essa prerrogativa, mas esse tipo de situação em que alguém que está concorrendo a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal faz reuniãozinha, faz almoço, faz jantar com aqueles que vão votar nele, gente, uma situação que realmente nosso país não é para amadores. E tem que organizar a agenda, né? Porque ele precisa falar com os senadores e também com a dama do tráfico, né? Porque... Exatamente. Olha, poderes se unem para atender municípios atingidos pela chuva. Notícia boa, pelo menos. Notícia boa, e é importante a gente trazer as boas notícias também, né, Odair? É um gesto interessante, importante, onde os poderes de Santa Catarina se uniram para justamente ajudar os municípios, os 295 municípios catarinenses. Então, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e o Poder Executivo. Todos eles se uniram, né? E juntos eles irão distribuir aí cerca de 100, 120 milhões de reais para todos os municípios catarinenses. O município que menos vai receber 350 mil reais, e o que mais vai receber 5 milhões de reais, que é o caso de Rio do Sul, né? Que foi muito impactado com as fortes chuvas. Mas o interessante do movimento é você ver a força da união, né? E a força da união no momento em que todos os municípios precisam. Tiveram municípios, né, onde a chuva atingiu mais, outros menos. Só que todos os 295 municípios foram, sim, brutalmente atingidos. É o fenômeno El Niño, né? Que realmente chegou, trouxe muita chuva aqui para nossa região. E existe uma preocupação muito grande em relação à agricultura. O agronegócio é muito importante para Santa Catarina, traz um equilíbrio econômico importante para o nosso estado e também para o país. E nós sabemos aí que as safras foram brutalmente atingidas por esse fenômeno climático. Então, essa união dos poderes demonstra um atendimento imediato aos municípios, um atendimento importante, e que eu tenho certeza que esses recursos serão muito bem utilizados e muito bem-vindos no momento como esse. Esses recursos as prefeituras poderão destinar ou para manutenção das estradas de interior, ou para compra de equipamentos, ou para construção de uma ponte, algo realmente que tenha sido atingido aí por essas fortes chuvas.
Muito bem, e para fechar o nosso ponto de vista hoje, Arão, vamos falar do evento de amanhã aqui em Timbó, ali na Sociedade Frederico Donner, onde estarão presentes o Gilson Marques e também o Deltan Dallagnol, almoço com o novo. Você também estará. Estarei lá, sim. Deltan, então, que foi deputado federal, foi procurador da Lava Jato. O Deltan que foi cassado, né, por um processo absurdo, e que agora tem feito um trabalho em todo o Brasil de levar a mensagem do Novo, né? O Novo é um partido de direita, é um partido que faz oposição ao governo Lula, é um partido novo, de fato novo, né? E que tem se posicionado muito hoje no Congresso, com os seus 3 deputados federais e o seu senador. Então, Gilson Marques, que é da nossa região, tem se destacado muito, tem posições muito firmes, muito importantes hoje no Congresso, e o Deltan vem a Timbó justamente para mobilizar aí o partido aqui na região do Vale Europeu. Teremos aí um momento bastante importante, né, de trocas, e também o lançamento da pré-candidatura do professor Márcio Elísio a prefeito de Timbó. Então, esse movimento do Novo hoje em Timbó, bastante interessante, e Deltan mostrando a força que o Novo hoje tem na oposição ao governo Lula. Muito bem, evento cujo qual ingresso a gente está sorteando aqui. Temos 4 ingressos para esse evento. Lembrando que esse ingresso é ingresso pago. Tem um almoço envolvido também nesse evento, além da presença então do Deltan Dallagnol e do Gilson Marques. Para você concorrer a um desses ingressos, são 4 que eu tenho por aqui, 2 eu vou sortear pelo Facebook, 2 pelo YouTube. Você só coloca lá nos comentários, quero conhecer o Deltan, e no mais aí pro final do nosso programa a gente vai sortear esses 4 ingressos. São 8 horas e 9 minutinhos, Arão. Um abraço para você, até segunda-feira. Obrigado, Dair, um grande abraço a todos. E olha, a boa notícia é que no Fórum de Meteorologistas aqui de Santa Catarina chegaram à conclusão de que o El Niño continua atuando no nosso estado, mas de uma forma com menos intensidade, e que não há mais previsões aí de enchentes, né, para nossa região, para o nosso estado. Tomara que assim seja, para que a gente possa voltar à normalidade.